doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Por favor, levante a sua mão direita, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te pedir entendimento, eu quero te pedir compreensão, ó Pai, que todos os ouvintes da Tua Palavra, Senhor, recebam esta compreensão, que eles possam crescer, Senhor, em conhecimento de Ti, que eles possam, ó Pai querido, crescer na Tua presença. Ministra sobre os ouvintes da Tua Palavra, Pai, sobre todos que estão aqui na primeira igreja e sobre todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é: Filho, viva em piedade. Meus irmãos, o contexto deste texto é muito amplo, dá para falar muita coisa, mas o tempo é curto. Porém, como introdução a esta palavra, eu quero também ler com vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Será a nossa introdução da palavra. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, repita assim após mim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Biblicamente falando, isso se repete em várias passagens, nós somos um corpo, uma alma e um espírito. O corpo, todos nós estamos vendo, onde nós habitamos. A nossa alma, a sede dos nossos sentimentos. E o nosso espírito é aquilo que veio de Deus para nós. A nossa consciência, o nosso raciocínio, a nossa forma de pensar. Isso é a base para que você entenda a palavra. Porque, veja bem, há coisas que são sentimentais, outras que são espirituais e outras que são físicas, carnais. Você, por exemplo, quando você precisa
ir ao médico por alguma dor que você está sentindo, o médico vai tratar o seu corpo. Alguém que está passando por algum problema sentimental, se precisar de ajuda, vai procurar um psicólogo. Uma pessoa que, porventura, estiver com algum problema espiritual, vai procurar um pastor, uma pastora, um líder espiritual. E aí, meus irmãos, muitas pessoas confundem o corpo com a alma e com o espírito. E muitas pessoas acham que nós precisamos manter somente a santidade do corpo e não do sentimento e não do nosso espírito, do nosso raciocínio. Muitas pessoas no passado achavam assim, não importa o que eu estou pensando, porque você entenda uma coisa, em pensamento também se desonra a Deus. Às vezes a pessoa não está praticando, mas ela está pensando. Então quem está pensando também peca, voltando à doutrina de Jesus, Mateus 5, 6 e 7, que eu já falei essa semana. E você pode ler para você ver o que Jesus fala sobre os nossos pensamentos. E o que você precisa compreender? Nós temos que estar separados para Deus. Santificação significa separação. Nós temos que estar separados para Deus no nosso pensamento, no nosso sentimento e também no nosso corpo. Todas as vezes que vier um pensamento de algo que desagrada a Deus, você vai dizer para si mesmo, este pensamento não está correto segundo a palavra de Deus, e você vai deixar esse pensamento de lado. Todas as vezes que vier em você um sentimento que seja contrário à vontade de Deus, você vai dizer para o seu próprio sentimento, esse sentimento está errado, você está errado o sentimento, você não está de acordo com a vontade de Deus. Todas as vezes que no seu corpo você sentir vontade de fazer algo que desagrada a Deus, você vai dizer para o seu próprio corpo, olha, nós não vamos fazer isso, você não vai fazer isso, porque isso desagrada a Deus. Isso é ser separado para Deus, isso é ser consagrado para Deus, é com a sua consciência, com o seu raciocínio, você tomar determinadas decisões e atitudes que vão manter você separado para a glória de Deus. Nós vivemos em comunidade, nós vivemos numa sociedade, nós vivemos aqui, mas por exemplo, quem cuida da eletricidade são outras pessoas, quem cuida da água são outras pessoas, quem cuida da limpeza são outras pessoas. Então nós dependemos uns dos outros. Vocês vejam quando, por exemplo, os profissionais que cuidam da limpeza da cidade entram em paralisação, a cidade começa a feder. Você sai na rua e fica aquela situação terrível. Aí você começa a sentir falta, meu Deus, eles precisam voltar a trabalhar. Por quê? Na nossa sociedade, cada um ocupa um papel, uma função, mas todos são necessários para o bom andamento da cidade, para o bom andamento do Estado, para o bom andamento do país. Porém, quando essa tratativa de corpo, alma e espírito está se referindo a mim como pessoa e a você como pessoa, é algo muito particular, onde você vai fazer o seu próprio tratamento, você vai buscar a resposta que você precisa. Existem muitas pessoas que estão buscando uma resposta sentimental, talvez seja o seu caso. Outras pessoas, elas estão buscando uma resposta espiritual, talvez seja o seu caso. Outras pessoas estão buscando uma resposta para um problema físico e talvez vão precisar continuar buscando até encontrar essa resposta. A questão é que em Deus nós podemos encontrar tudo aquilo que nós precisamos. E quando você toma essa decisão de encontrar em Deus, de buscar em Deus, você vai se diferenciar das demais pessoas. Ou seja, você vai se santificar. Só que em nenhum momento Deus nos ordenou subir uma montanha e ir morar lá, e deixar a sociedade lá embaixo. Em nenhum momento Deus nos ordenou que nós vivêssemos isolados das outras pessoas. O Senhor quer que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo, convivendo em sociedade. Pastor, é difícil? É, porque você vai conviver com pessoas que têm determinadas fraquezas que você não tem.
Você vai conviver com pessoas que você vai ter que ter paciência com ela. Você vai conviver com pessoas que vão te dar ira, raiva, e você vai ter que saber trabalhar a sua ira e a sua raiva, e você vai ter que saber se controlar. Tudo isso é um aprendizado. Então não vai dar para eu viver isolado, ou para você viver isolado sem passar por convivência. Isso é natural, faz parte da vida. Então toda convivência é uma prova particular. Às vezes não é uma prova coletiva, mas uma prova particular de que o meu comportamento vai se manter santo. O meu sentimento vai se manter santo e o meu pensamento vai se manter santo. Deus só vai me aprovar se eu mantiver, se eu corresponder, no sentido de que, com a ajuda do Espírito Santo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar por momentos de tristeza, mas também posso passar por momentos de alegria. Posso passar por diversas situações e eu vou conseguir superá-las. Aqui, no capítulo 4 de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo se dirige àquele que ele conhece, àquele que ele sabe quem é, e ele traz muitos bons conselhos que servem para a nossa vida, nesta visão que eu falei com vocês até o presente momento. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. O que nós temos que entender? O apóstolo está preparando Timóteo para viver neste mundo que nós estamos vivendo hoje. E essa preparação serve para nós mantermos a santidade do corpo, da alma e do espírito. E aqui ele já dá um alerta. Ele fala das coisas que vão acontecer neste tempo. O que é cauterizar? Cauterizar é queimar por meio de ferro quente. O que significa isso? Quando a mente da pessoa está cauterizada, significa que ela não vai mais dar ouvidos à palavra de Deus. Ela apostatou. Apostatar é negar. É uma pessoa que um dia acreditou em Jesus Cristo, um dia acreditou nas palavras do Senhor Jesus, no Evangelho, e parou de acreditar. Essa pessoa apostatou da fé. Ela diz: olha, eu já um dia acreditei e hoje não acredito mais. O Senhor está falando na sua palavra que o número dessas pessoas se multiplicará. E aí diz que essas pessoas, elas estão negando a fé, abandonando a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E aí, os homens hipócritas, a palavra hipócrita significa falso, os falsos, eles vão ganhando terreno e vão falando mentira. E aí, queima o raciocínio da pessoa. Ela não consegue mais pensar. Ela não consegue mais decidir por ela mesma. Ela vai de acordo com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Agora, o que é a consciência? A consciência é a capacidade que o homem tem de conhecer os valores morais e praticá-los nas diferentes situações. É um julgamento secreto interior. Então, a sua consciência, ela veio de Deus. É o Espírito que Deus colocou em você. E o seu raciocínio é o Espírito. Porque a sua capacidade de pensar, ela veio de Deus. Deus te deu a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar. Agora, as pessoas que apostataram, que abandonaram a fé, que se distanciaram da fé, elas abriram mão da capacidade de pensar.
Elas abriram mão da capacidade de raciocinar. Elas dizem assim: eu não quero pensar mais no futuro, eu não quero pensar mais no presente, eu não quero pensar em mais nada, eu só quero viver a minha vida, eu só quero fazer aquilo que eu tenho vontade. Então essas pessoas têm a sua mente cauterizada, e a palavra está mostrando aqui, elas vão dando ouvidos a todo tipo de coisa. Mas isso tudo, aí o apóstolo vai discorrer aqui e mostrar o que essas pessoas estão fazendo, e ele fala, vocês estão entendendo? Ele está falando diretamente para Timóteo. Timóteo, tudo isso vai acontecer, e está acontecendo nos nossos dias, e nós estamos vendo isso, nós estamos presenciando isso, enxergando isso no local de trabalho, estamos enxergando isso nas ruas, estamos vendo isso na internet, estamos vendo isso em todos os lugares. Aquela pessoa que ela não crê mais em Deus, aquela pessoa que apostatou, que abandonou a fé, ela quer que outros abandonem. E sabe o que elas estão falando? Elas dizem assim: olha, você que está aí, você precisa abrir os seus olhos, porque você está no engano. Então o espírito mau, esse espírito da apostasia, ele vem com palavras boas, porque ele diz assim: olha, toma cuidado, porque você foi enganado a vida inteira, você está sendo enganado a vida inteira. E eles colocam em dúvida o evangelho, Jesus, a pregação. Eles dizem que nada do que está escrito na Bíblia é verdade, que tudo isso foi uma invenção, que as pessoas foram escrevendo isso ao longo do tempo. Isso já está na palavra. Isso já está descrito aqui, e se você abrir a internet, ligar a sua TV, ou dar uma volta por aí, tem algumas entrevistas que a gente tem visto, que as pessoas têm feito, perguntam assim: você acredita em Jesus? Muitas pessoas já estão falando não. Na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, em vários países, as pessoas estão deixando de crer. O ceticismo está tomando conta da sociedade e das pessoas ao redor. Então entenda uma coisa: isso vai crescer, não vai diminuir. E o apóstolo está falando: olha, você como um filho de Deus, você deve continuar praticando a vontade de Deus, independente da opinião que está sendo dita no mundo secular. Você não vai deixar o mundo, porque não tem como. Mas você vai manter a sua fé, você vai manter a sua capacidade de servir ao Senhor. E aqui ele vai nos descrever, ele fala na nossa leitura principal: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Nós somos criados com as palavras da fé e com a boa doutrina. Nós só estamos crescendo na presença de Deus por causa da palavra e da boa doutrina, do bom ensinamento. É o que o Senhor está mostrando. E todos nós temos acesso a isso. Esse acesso não é exclusivo ao pastor ou exclusivo aos líderes. Está aqui disponível a palavra de Deus. Você pode ler, você pode ouvir, você pode assistir os filmes mostrando a palavra. Tem muito audiovisual para você poder crescer na palavra, e você pode buscar isso. Porém, como vocês estão vendo aqui, é só aqui que nós crescemos, é só na palavra de Deus que nós vamos crescer. O lado de fora não quer que nós cresçamos na palavra, não quer que nós cresçamos no conhecimento de Deus. Olha o conselho do apóstolo: mas rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Aqui, nos nossos dias, parece um pouco ofensivo, mas ele está falando aqui de lendas, ele está falando aqui de histórias que um dia nós ouvimos. Nós temos, por exemplo, filmes que contam histórias fictícias. Nós temos filmes que contam histórias de supostos deuses, de supostos poderes. Nós temos super-heróis. Nós temos várias fábulas, histórias contadas. Aqui no Brasil nós temos muitas fábulas. Nos outros países temos muitas fábulas. E eu não tenho tempo para falar de fábulas, mas eu quero explicar para você algo que me interessa, que é
que estas fábulas, estas histórias que não são verdadeiras, só servem para trazer influências negativas para a nossa vida. O que nos faz crescer em Deus, o que nos faz ser pessoas melhores, é a palavra de Deus. Ah, você assiste um filme com uma criança, é proibido? Não. Ah, você escuta uma música de criança com uma criança, é proibido? Não. Mas você não deve deixar de ler a palavra para a criança. Você não deve deixar de contar as histórias bíblicas para a criança. Você precisa entender que a palavra de Deus salva os seus ouvintes. E o que ele está falando aqui que é a vida piedosa? Ele faz uma comparação. Ele diz expressamente: exercita-te a ti mesmo em piedade. A palavra piedade significa compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, significa misericórdia, significa dó. E também tem um significado de devoção e amor pelas coisas religiosas. O que ele está falando? Você precisa ter uma dedicação às pessoas que sofrem e precisam de ajuda. É isso que vai fazer de você uma pessoa melhor. Quando você se dedica a alguém que necessita de ajuda. Quando você está ali auxiliando alguém. Eu já dei vários conselhos para algumas pessoas. Por exemplo, levar crianças em asilo. Para que as crianças vejam como é um asilo e como aquelas pessoas vivem lá. Levar as crianças em orfanatos, para que elas entrem lá no orfanato e vejam como aquelas crianças vivem como órfãs, sem o pai e a mãe. Levar essas crianças nos centros de dependência química, você como pai, como mãe, e mostrar como é uma pessoa que está tendo uma crise de abstinência, para que eles vejam este mal. E hoje não precisaria às vezes nem ir lá, é só mostrar o vídeo do quanto estas pessoas sofrem. Levar as crianças nos hospitais para elas verem como tem gente que sofre. Porque sabe qual é o problema? As pessoas estão mostrando só as coisas bonitas, só as coisas legais, e às vezes a sociedade, as pessoas não estão se preparando para a dor do outro. Elas não sabem prestar um socorro, elas não sabem prestar uma ajuda. Todas as crianças deveriam ter um curso de primeiros socorros, para que elas aprendessem a salvar outra vida, ajudar outra pessoa. Porque às vezes as pessoas são criadas de forma egoísta, vendo somente a si mesma. Todo mundo tem que me ajudar, todo mundo tem que fazer alguma coisa por mim. E eu? O que é que eu vou fazer pelas outras pessoas? Como é que eu vou ajudar as outras pessoas? Eu gostei de uma atitude aqui que as nossas professoras das crianças têm tido com as crianças aqui no domingo de primícias, que é fazer elas trazerem 1 quilo de alimento e colocar aqui. Porque você está mostrando para ela que tem gente que não tem alimento e tudo que ela tiver, ela precisa repartir, ela precisa ajudar as outras pessoas. É assim que nós vamos crescer. Porque quando o apóstolo Paulo fala, exercita-te na piedade, ele está falando assim: olha, veja quanto sofrimento tem ao seu redor, Timóteo. Veja quantas pessoas precisam de você, e você tem capacidade de ajudar, você tem capacidade de socorrer, você tem capacidade de fazer algo pelas pessoas. É isso que o Senhor quer de nós. Porque, meus irmãos, muita gente está sofrendo agora. Muitas pessoas estão em agonia, estão em dor, e elas precisam de ajuda, e elas precisam de um socorro, e elas precisam de uma mão estendida. O Senhor está mostrando aqui, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. A palavra de Deus não proíbe você fazer um exercício físico ou você ter uma atividade física, mas ela diz assim, ó, coloca junto com a sua atividade física uma atividade de socorro e de ajuda ao próximo.
Coloca dentro da sua rotina algo que você possa fazer por alguém, uma palavra, uma oração, alguma coisa que você possa doar para quem precisa. Você viu uma pessoa com uma necessidade, Deus tocou no seu coração, vá lá e socorra aquela pessoa. Vá lá e estenda as mãos para ela. Isso é ser um filho piedoso na presença de Deus. É um filho que sente a dor dos irmãos, é que vive para ajudar os irmãos, para socorrer os necessitados. É isso que o Senhor está falando na sua palavra. E Ele diz, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. E Ele fala, manda estas coisas e ensina-as. Nós precisamos ensinar as pessoas ao nosso redor a serem solidárias. Nós precisamos ensinar as pessoas ao nosso redor a socorrer quem precisa. Muitas vezes as pessoas não precisam saber o que eu estou fazendo ou o que você está fazendo, mas o fato é que Deus coloca pessoas no nosso caminho que precisam de algo. Às vezes lá na sua faculdade tem alguém que precisa de algo. Às vezes lá na sua escola tem alguém que precisa de algo. Às vezes lá no seu trabalho tem alguém que precisa de algo. Ao seu redor, Deus, Ele te colocou neste mundo para viver uma vida que agrade a Ele. E o que é que agrada a Ele? É você socorrer as pessoas que precisam de ajuda. Quando você faz isso, o nome do Senhor é glorificado. Porque muitas vezes nós achamos que só na aparência é que a coisa está boa. Não! Nós precisamos entender que quando nós socorremos alguém, o Senhor está sendo glorificado. Não despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, que é o amor em prática, e no espírito, e na fé, e na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Então, todos os dias, irmãos, nós precisamos perseverar nessa recomendação aqui. Nós precisamos perseverar na palavra, no trato das pessoas, na caridade, que é o amor em prática, que eu acabei de dizer anteriormente. No espírito, que é você estar em oração, buscando ao Senhor, falando com Deus. Na fé, você continuar crendo que o Senhor está vivo e que Ele está no meio de nós e que nós estamos caminhando com Jesus para a eternidade e que nada vai nos tirar da presença de Deus. Então nós temos que persistir na leitura, na exortação, que é o ensino também, mostrando o caminho. Não pare de ensinar, não pare de ler, não pare de praticar aquilo que Deus colocou na sua vida e no seu coração. Ah, mas está acontecendo muita coisa nesse mundo e vai acontecer coisa pior ainda. Nós temos que nos agarrar com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para nós fazermos. Nós não temos que ficar preocupados com tudo lá fora, lá não, irmãos, temos que estar preocupados aqui dentro. Eu estou na santificação do Espírito. Eu estou na santificação do meu sentimento, da minha alma. Eu estou na santificação do meu corpo. Eu estou vivendo uma vida de piedade, de socorro, de ajuda àqueles que realmente precisam. Todas as pessoas que um dia você ajudou, com certeza elas nunca te esquecerão. E elas saberão que você as ajudou em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso marca a vida das pessoas. Isso alcança pessoas. A nossa irmã Luciana Zardini, nós trabalhamos juntos. E ela se lembra que aqui, na Câmara Municipal de Vitória, algumas vezes as pessoas entravam lá no gabinete para pedir alguma coisa ou falar de um problema, de um sofrimento. E quando elas descobriam que eu era pastor, por vezes, as pessoas se ajoelhavam, assim, uma coisa incrível, se ajoelhavam e falavam: ora por mim, pastor, pelo menos eu saio daqui com uma oração. Amém. Olha, assim, coisas que nós vivenciamos e vivemos no dia a dia.
totalmente inesperadas. Já chegou pessoas de bater lá e falar assim: olha, eu vim aqui porque disseram que tem um pastor aqui. No caso era eu não tinha falado para ninguém, mas espalhou. As pessoas iam lá para receber oração. Eu estava aqui no prédio, eu soube que tinha um pastor aqui, e iam lá para receber oração. Irmão, entenda uma coisa: Deus te separou para uma vida piedosa, para uma vida no altar, e o Senhor vai preparar coisas ao seu redor para que o nome dele seja glorificado. Seja um filho piedoso, seja uma filha piedosa, viva este evangelho, o Senhor Jesus Cristo na sua vida, e você com certeza vai testemunhar diante de Deus. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Meus irmãos, eu estive para ser consagrado lá na Praça Olavo Bilac, em São Paulo, capital. A nossa igreja fica em frente à praça, que é a primeira igreja lá de São Paulo. E ali era a convenção estadual lá. E quando você chega, no caso da minha vez, você pega uma pasta que eles entregavam, né, com as coisas que tinham ali dentro, e você tinha muita gente para ser apresentado. Nós ficamos não no templo principal da igreja, mas na parte de baixo, onde é o refeitório, semelhante aqui à primeira igreja. Lá tem uma parte embaixo, onde você tem a parte do refeitório. No caso, nós ficamos embaixo, porque em cima estava muito cheio, e aí os obreiros na parte de baixo. E os pastores que iam consagrar estavam em cima, mas na hora da consagração dos obreiros, eles desceram e eles vieram e fizeram a imposição de mãos sobre todos nós. Parece que foi hoje que eu entrei naquela igreja para receber a imposição de mãos, para receber a oração, para ser separado, para poder fazer a obra de Deus. Um dia o Senhor te separou como filho amado. Um dia o Senhor te separou como uma filha amada. E o Senhor projetou para você uma vida de piedade, de santidade, para a glória do nome do Senhor. Eu não estou aqui servindo a vocês, eu estou aqui servindo a Jesus, na igreja de Jesus, juntamente com todos vocês. Entenda uma coisa: onde eu pisar a planta dos meus pés, eu continuo servindo a Jesus. Onde você pisar a planta dos seus pés, você continua servindo ao Senhor Jesus. Então, não despreze o dom de Deus que há em ti, porque você recebeu a oração, você recebeu a imposição de mãos, e o Senhor te separou para isso. É Deus que separa, não é o homem que separa. Nós somos usados por Deus para abençoar, para impor as mãos, para separar as pessoas, mas quem está fazendo a obra é o próprio Deus. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Aleluia. Irmãos, nós temos que ter um bom aproveitamento. Você pode ver que hoje no esporte as pessoas estão correndo com GPS, com um aparelho que eles colocam no corpo para medir velocidade, desgaste, um monte de coisa, o espaço percorrido, tá assim o esporte, porque tem que medir o desempenho, o desenvolvimento. Então, irmão, já pensou Deus com o tablet dele lá, assim, olhando? Deixa eu ver o desempenho do pastor Wilson Roberto Carvalho Neves. Rapaz, põe umas fotinhas na internet. Que foto é essa aqui? Meu Deus, rapaz. Jesus Cristo. Né? Deixa eu olhar o desempenho aqui. Eu não vou falar seu nome não, só vou falar o dele. Olha, deixa eu ver o desempenho aqui, meus queridos. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Nós temos que ter o aproveitamento das coisas espirituais. Nós temos que ter o aproveitamento das coisas que são de Deus.
Nós temos que ter o aproveitamento das coisas que duram para sempre. Nós temos que olhar para nós e pensar: como está o meu aproveitamento como filho? Como está o meu aproveitamento na presença de Deus? Não precisa de eu falar para você do seu aproveitamento, igual eu falei para o pastor Wilson Roberto Carvalho Neves. Você mesmo pode olhar e falar: eu tenho que me aproveitar mais na presença de Deus, eu tenho que melhorar o meu aproveitamento, eu tenho que fazer mais para a glória de Deus, eu tenho que viver mais para o Senhor. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. De você mesmo. Você tem que cuidar de você e da doutrina e do ensinamento que é a palavra de Deus. Persevera nestas coisas, não para, não retroceda, não volte atrás, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Você vai ter salvação e as pessoas que ouvem você também serão salvas. Porque é este o Evangelho, esta é a palavra, este é o nosso papel de filhos. Nós vivemos uma vida piedosa. Não é proibido você fazer nada. Não é proibido você fazer exercício. Não é proibido você viajar. Não é proibido você trabalhar. Não é proibido você torcer para um time de futebol. Não é proibido nada disso. Mas onde você estiver, você tem que pensar o seguinte: eu tenho que ter um aproveitamento espiritual no que eu estou fazendo. Eu tenho que dar uma palavra, alguém tem que ouvir alguma coisa aqui no lugar onde eu estou. E eu sei que o Senhor vai me usar. Você está entendendo? Você está numa caminhada, Deus vai te usar. Você está na fila de uma lotérica para pagar uma conta, Deus vai te usar. Você está dentro do ônibus, Deus vai te usar. Você está dirigindo seu automóvel, Deus vai te usar. Você fez uma viagem a trabalho, Deus vai te usar. Você fez uma viagem a passeio, Deus vai te usar. Você está entendendo, irmão? Você acopla na sua vida aquilo que agrada a Deus. Você não deixa de fazer nada, mas você faz tudo ao mesmo tempo. É assim que nós devemos viver a nossa vida, glorificando a Deus em cada minuto, em cada instante e em cada lugar onde nós estivermos. É para isso que o Senhor nos chamou, para sermos filhos piedosos, que vivem fazendo tudo, mas nunca esquecendo do Senhor, nunca esquecendo de cumprir a vontade de Deus, nunca esquecendo de fazer a obra de Deus, porque não importa o seu endereço ou o GPS de onde você está, em todo lugar você é filho. Se você for para Noruega, você continua sendo filho de Deus lá. Se você for para a Argentina, você continua sendo filho de Deus lá. Se você estiver em Cariacica, você é filho de Deus lá. Se você estiver aqui em Vitória, você é filho de Deus aqui. Então, a sua identidade não muda, independente da atividade que você estiver desenvolvendo. Só que o que eu percebo? É que nas atividades das pessoas é como se assim: Deus não pode, Deus tem que ficar fora das minhas atividades. E não, Deus tem que ser incluído nas suas atividades. Deus tem que estar junto com você nas suas atividades. É tão simples e fácil. Muitas pessoas acham que viver nesse mundo é negar tudo, é não fazer nada. Não! Na verdade, viver nesse mundo é ter a sabedoria de usar cada momento para glorificar a Deus. É assim. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai, todo